Olá a todos, meu nome é Célio, eu tenho 18 anos. No vídeo de hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre a segunda parte do vídeo passado, que é sobre como eu vim para os Estados Unidos e também por que eu decidi ser um missionário. Bom, se você gostou do vídeo e quiser se inscrever para não perder nenhum vídeo, eu vou agradecer muito. Mas então, começando o vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre quando era por volta de 2018. Começou em 2017, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Sabe, eu vi que eu estava deixando os princípios de Deus, muitas das vezes por causa de influências que eu estava tendo. Muitas das vezes eu decidia ficar em casa do que ir na igreja, e eu nunca passava tempo com Deus. E eu tinha um vício muito grande na minha vida, que era o videogame. Eu passava no videogame muito tempo, sabe? Era cerca de 6 horas por dia, no mínimo. E, e Deus viu na minha vida que isso não era o melhor para mim, sabe? E eu tinha tentado parar, falava, eu vou parar os jogos violentos, mas dava alguns meses ou até algumas semanas e eu começava a jogar tudo de novo. E sabe, eu sempre perguntava para mim mesmo, qual que é o propósito dessa vida? Por que eu estou vivendo se eu não estou sentindo feliz, tendo paz com aquilo que eu estou fazendo? E então, o meu meio de conforto, por não ter paz, era passar horas no videogame. Porque ali eu podia passar momentos com prazeres que eu gostava, mas não só isso. Mas eu podia esconder essa ferida que estava no meu coração, que era de não ter paz, de ser muito ansioso com as coisas. Bom, então, no ano de 2018, algo muito maravilhoso aconteceu. Alguns de vocês provavelmente sabem o que é uma missão Caleb, mas se você não sabe, eu vou estar explicando. É quando jovens decidem se juntar, e certo, tem um líder também, e decidem evangelizar. Vou dar um exemplo. No meu caso, foram 15 dias. A gente foi para uma cidade que não tinha uma presença adventista e a gente começou a fazer pesquisas, dar estudos bíblicos, falar sobre saúde. E isso foi algo muito incrível que aconteceu na minha vida, uma transformação, porque ali eu encontrei algo que eu não tinha encontrado no videogame, sabe? Era algo que eu sentia que era, como eu posso dizer, que eu estava completando alguma coisa. Sabe, esse sentimento de saber que eu estava fazendo algo por Deus e que Deus estava grato daquilo que eu estava fazendo. E foi uma experiência muito linda. Vou estar colocando fotos também. Foram 15 dias. Eu lembro até hoje que a gente foi, a gente tinha nosso culto matinal e tinha o culto à noite. E foi uma experiência muito bonita. A princípio eu não queria ir, mas Deus de uma forma ou outra ele abriu as portas para mim poder ir e poder estar passando nessa missão Caleb. E foi algo extraordinário. Eu cheguei a dar cerca de tinha como 15 pessoas que estavam no estudo bíblico, às vezes, que por dia a gente conseguia dar. E foi maravilhoso. A gente viu pessoas se convertendo a Jesus, a gente viu pessoas decidindo seguir a Jesus inteiramente. E eu também ouvi o Espírito Santo trabalhando de uma forma que eu nunca vi antes. Sabe, a gente via que as pessoas que estavam ali, elas estavam resplandecendo a glória de Jesus pela maneira que eles viviam. Sabe, todos aqueles jovens, eles estavam tão animados por fazer a obra de Deus e continuar firmes. E eu decidi, e durante esses 15 dias, eu acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo sem o videogame, durante esses 15 dias eu realmente consegui desenvolver um relacionamento com Deus e entender o que Ele queria para minha vida.
E então um desejo muito forte veio no meu coração de ser um missionário. Mas quando eu cheguei em casa depois disso, eu lembro que foi uma luta muito grande, porque eu tinha que passar pelo videogame, né, vamos dizer, porque era algo que eu usava para passar meu tempo. E eu comecei a orar e eu lembro que um dia eu sentei, eu estava prestes a ligar o videogame, eu liguei, e sabe, Deus começou a falar comigo e eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí eu lembro que eu abri o aplicativo da Bíblia no telefone e aí o verso do dia anterior estava escrito. O verso que se encontra em Coríntios, o verso que eu gosto muito. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não deixarás que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, vos proverá livramento. E sabe, Deus, quando eu li esse verso, eu vi, o meu livramento está provido. E Deus, essa tentação de videogame não é maior do que a força que Deus me deu. Desde então, após esse dia, eu decidi não jogar mais meu videogame. E eu estava orando, Senhor, com o que eu vou passar tempo agora? Porque 6 horas do meu dia era no videogame, mas agora o que eu iria passar tempo? O que eu iria fazer? Bom, o que eu decidi é que eu ia procurar estudo bíblico. Mas eu não queria sair na rua e eu decidi mandar mensagem para uma irmã minha. Mandei e perguntei se ela queria fazer um estudo bíblico. E ela falou sim. E aí eu comecei a fazer o estudo bíblico com ela todas as noites. E eu conseguia não só passar meu tempo, mas também estava fazendo a obra de Deus. Mas não foi até fevereiro, uma pessoa veio à minha casa falando sobre... eu já tinha um desejo de ser missionário no meu coração, falando sobre o Instituto UT Pines, que fica aqui nos Estados Unidos. E quando essa pessoa veio e falou, parece que era um sonho que nunca ia ser real, sabe? Porque no meu coração eu tinha aprendido sobre alguns remédios naturais, eu tinha aprendido sobre médico missionário, mas, sabe, eu queria mais, eu queria estar servindo a Deus o tempo todo. E eu estava orando e eu comecei orando no mês de fevereiro, aí eu apliquei para vir para o UT Pines e aí tinha mais um desafio. Era nos Estados Unidos e eles não aceitam menor de 18 anos e também tinha minha escola, que eu estava no 2º ano do ensino médio. Mas sabe, as coisas foram se ajeitando de uma forma, Deus foi ajeitando as coisas de uma forma que Deus abriu a porta, eu consegui meu visto, eles me aceitaram, mesmo não tendo 18 anos. E então, eu tive que, como Abraão, eu tive que exercer muita fé. Porque, sabe, deixar amigos, família, escola, tudo aquilo que às vezes eu pensava ser o melhor para mim, mas Deus foi me guiando durante esses passos. E eu lembro que até mesmo quando eu tinha deixado a escola, todo mundo pensava, você é louco fazer isso, você não sabe se vai voltar. Mas, sabe, é algo que eu não consigo descrever, mesmo quando as pessoas acham que é uma coisa bem louca que você está fazendo, mas você sente paz consigo mesmo. E não só isso, mas você está indo junto com a vontade de Deus, é outra coisa. E sabe, eu tenho sentido na minha vida que o propósito de Deus para mim tem sido cumprido. E isso é o que eu mais quero na minha vida. Mas então, eu vim para cá e as coisas não são fáceis. Para uma pessoa que nunca ficou longe dos seus pais, eu tive muitas dificuldades aqui, mas a cada passo da minha caminhada, Deus foi me fortalecendo. E eu quero fazer um apelo para você também. Sabe, muitas das vezes na nossa vida a gente não sabe o que a gente quer. Nós somos jovens e nossa mente ainda está se formando, a gente não tem certeza do que a gente quer na vida. Mas eu quero dizer que muito maiores que os planos que você tem para a sua vida são os planos de Deus. E esses planos de Deus, somente com um relacionamento pessoal com Jesus você pode descobrir eles para a tua vida. E sabe, é passar dia após dia, acorde, ore a Deus, pega a sua Bíblia, fala, Senhor, fala comigo. E continue, dedique a sua vida totalmente a Deus.
principalmente nesses tempos incertos que estamos vivendo. Um tempo que todo mundo está com medo, cheio de perplexidades, mas você pode ser a luz, você pode brilhar nesse mundo. E o apelo que eu faço para você é que você seja um instrumento na mão de Deus. E que Deus abençoe você.